Caros amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. É domingo, dia do Senhor, que nossa participação na Eucaristia Dominical seja para nós uma oportunidade de ouvir a palavra de Deus que alimenta a nossa vida, de participarmos do corpo e do sangue do Senhor ao participarmos da Eucaristia e que ao mesmo tempo nos transformemos cada vez mais em Cristo Jesus nosso Senhor, sejamos outros Cristos no mundo de hoje e que o nosso encontro com a comunidade nos anime para continuarmos a nossa vida, a nossa missão de igreja no mundo de hoje. Em 2013, nós estamos justamente nessa época, em plena Jornada Mundial da Juventude, e nós aprendemos muito a ver, como no meio de todas as surpresas da vida, Deus vai atuando e vai agindo. E confiamos que todo o sacrifício, toda a luta de tantas pessoas possam chegar cada vez mais e melhor a uma nova vida para todas as pessoas. E também há 60 anos atrás, no Congresso Eucarístico Internacional do Rio de Janeiro, a oportunidade também de reunir aqui tantas pessoas do Brasil e do mundo, pudéssemos também ser um sinal para o mundo de um povo que busca o Senhor. Acho que é necessário também, meus irmãos e irmãs, nesse tempo agora, em que nós somos chamados, enquanto igreja, a anunciar tempos novos, a levar esperança às pessoas, a sermos protagonistas de um mundo diferente, a sermos pessoas que realmente levam a dizer que esse mundo e esse nosso país tem jeito e pode ser mudado quanto mais homens e mulheres novos vivem justamente o Evangelho, seguem a Jesus Cristo e vivendo o testemunho e sem impor nada a ninguém, mas testemunhando uma nova vida, proclamam essa boa notícia que quando se aceita, pode transformar tantas situações de injustiças, de violência, de caos que nós temos aí nos tempos de hoje, em que se possa ver que nós podemos ir pela filosofia que os fins justificam os meios, mas sim cada vez mais buscando o bem do outro, a preocupação com o outro, o respeito ao outro, respeito também à liberdade do outro e tudo mais. Num tempo que muitas vezes a questão religiosa é colocada de maneira negativa pela mídia em geral, devido a problemas de fanatismos ou mesmo de situações interesseiras economicamente, em muitas situações, nós continuamos acreditando e testemunhando que a nossa vida de entrega ao Senhor, disponibilidade ao Senhor, faz as maravilhas e que no meio de tantas mentiras que vão acontecendo, tantas situações se tentam deturpar a verdade ou então levar por caminhos errados as situações, nós continuemos a pregar e anunciar Jesus Cristo, nosso Senhor, nossa vida e vida do mundo. Portanto, eu creio que para todos nós é sempre uma oportunidade de nós caminharmos e ao mesmo tempo caminharmos unidos, no meio de tanta diversidade de situações, de carismas. Nós vamos ver se realmente temos o Espírito Santo, se nós caminharmos unidos, se é o mesmo Espírito que age em nós. O Espírito que vai fazer, suscita diversos carismas, diversos dons. Esse é um sinal que, para o nosso discernimento, se é o mesmo Espírito Santo, nós caminhamos na unidade. Se não é o Espírito Santo, nós dividimos, separamos. Isso acontece no mundo e acontece na igreja também. Aqueles que muitas vezes estão em igreja, mas separam, dividem e não unem cada vez mais. E nós sabemos, meus irmãos e irmãs, que nesse ano, quando estamos celebrando os 50 anos da conclusão do Concílio Vaticano II, nós cremos na ação do Espírito Santo que conduz a igreja e que nos falamos da importância de podermos estar juntos e unidos nas decisões que os nossos bispos, do que a igreja, que o Papa, digamos assim, sancionou na época do Concílio Vaticano II, que nós podemos caminhar nessa comunhão e nessa unidade, procurando viver cada vez mais aquilo que é verdade, não as deturpações, às vezes, que acontecem de todos os lados, mas naquilo que realmente é a palavra do Senhor, que atravessa também da igreja para cada um de nós. Nesses tempos, portanto, meus irmãos e irmãs, saibamos distinguir, nós temos necessidade de uma igreja unida, que no meio do caos da sociedade procura anunciar uma boa notícia. E ao mesmo tempo constatamos ao nosso redor tantos ódios, tantas divisões, tantas incompreensões, e que lamentamos muitas vezes
tantas pessoas desde menos idade que são levadas, né, por tantas situações que não são bem de comunhão, de unidade, de preocupação, né, em fazer uma igreja cada vez mais profética nesse tempo, nesse nosso mundo, em que no diálogo com a sociedade não perde a sua identidade, vive a sua identidade e não tem medo de dialogar, porque sabe muito bem qual que é a sua identidade e o que tem que anunciar para o mundo, ao mesmo tempo que sabe dialogar e não levar à guerra, não levar mente à incompreensão, à intolerância, mas sem saber mente essa conviver uns com os outros, sem deixar de anunciar aquele em quem nós cremos. Que realmente nesses dias, nesses tempos e nesse mês que nós lembramos e fazemos memória com muito carinho da Jornada Mundial da Juventude de 2013 e nos preparamos já para a de Cracóvia aí no próximo ano, lembrando um pouco também dos 60 anos do Congresso Eucarístico Internacional aqui do Rio de Janeiro e também dos 50 anos da conclusão do Concílio Vaticano II, que comemoraremos ao abrir o Ano Santo da Misericórdia, o Jubileu da Misericórdia, 8 de dezembro desse ano, que nós possamos caminhar sempre nessa procura e nessa busca de unidade, de fraternidade cada vez maiores. A liturgia desse final de semana começa mudando o Evangelho. Nós estamos acompanhando no ano B o evangelista Marcos. Mas agora, na metade do tempo comum praticamente, nós mudamos, pelo menos por 5 domingos, para o Evangelho de João, capítulo 6. Como vocês sabem, o Evangelho de Marcos é um pouco mais curto. Portanto, durante 5 domingos, nós vamos ler o capítulo 6 de João, a multiplicação dos pães e o discurso sobre o pão da vida. João vai trazer justamente toda a questão da Eucaristia, Cristo que é o pão da vida, nesse capítulo 6. Ele não vai colocar isso na última ceia, esse discurso, como os demais evangelistas sinóticos, mas coloca aqui no capítulo 6. Só não temos 5 domingos aqui porque tem um dos domingos dessa sequência do Evangelho de João, capítulo 6, que terá uma celebração especial, que é a Assunção de Nossa Senhora. Mas, né, nos lembra um pouco esse momento que nós vamos aprofundar sobre a questão da multiplicação dos pães e também sobre o discurso do pão da vida. E essa revelação que Cristo faz para cada um de nós e para todos nós, enquanto também igreja que caminha hoje, né, como nós nos alimentamos do Cristo Jesus, nosso Senhor, que dá a nós como alimento na palavra, na Eucaristia e dá a vida por todos nós, derramando o seu sangue na cruz. Né? Portanto, o Evangelho desse domingo, capítulo de João, é o início do capítulo 6 de João, 6, 1 a 15. Jesus vai para o outro lado do mar, da Galileia, também chamado Tiberíades, e uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava em favor dos doentes. Subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão, vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso mesmo para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. E Filipe disse, vendo a multidão: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão para cada um. Não é? Nesse ínterim, André, o irmão de Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Muito pouco. 5 pães e 2 peixes. Fazem sentar a gente, as pessoas, disse Jesus, tomou os pães, deu graças e distribuiu para todos que estavam sentados. E fez também mesmo com os peixes. Todos ficaram satisfeitos e pediu conta para recolhessem os pedaços que sobraram. E recolheram 12 cestos com a sobra dos 5 pães, deixados aos filhos que haviam comido. Vendo o sinal, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, que ele deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho para o outro monte. Multiplicação dos pães é um texto recorrente no Novo Testamento.
não é apenas uma vez. Nós temos várias vezes, justamente quando fala da multiplicação dos pães, vendo que justamente esse fato marcou a igreja primitiva. Jesus é o pão da vida, ele vai se proclamar nesse capítulo 6. Ele, na última ceia, como vão dizer os sinóticos, ele vai falar, este pão é meu corpo, este vinho é meu sangue, e cada vez que vocês o fizerem, fazei-o para celebrar a minha presença, o meu memorial, a minha memória. E na leitura de hoje, da multiplicação dos pães, nós vemos, meus irmãos e irmãs, que nessa preparação sobre o discurso do pão da vida, aparecem alguns fatos importantes, que sejam, meus irmãos e irmãs, que o pouco que nós temos nas mãos de Jesus se multiplica. Temos aqui 5 pães e 2 peixes, mas nem 200 moedas de prata daria para dar um pedacinho de pão para cada um. Mas Jesus dá graças, manda todos sentarem e todos são satisfeitos e ainda sobram 12 cestos. Sinal dos 12, também número 12 simbólico, 12 tribos, 12 apóstolos. Meus irmãos e irmãs, nós vemos também, quando estamos falando de missão, de evangelização nesse mundo de hoje, que é muita coisa temos que para fazer. No entanto, o pouco nas mãos do Senhor faz maravilhas. E é tão interessante ver que no Antigo Testamento já havia também um anúncio disso, se bem que de maneira um pouco diferente. Veio um homem de Baal-Salisa, segundo o livro dos Reis, trazendo seu alforje para Eliseu, pães dos primeiros frutos da terra. Eram 20 pães de cevada e trigo novo. Eliseu disse, dá ao povo para que coma. Mas como? Tão pouco para 100 pessoas. Dá ao povo para que coma, pois assim o Senhor disse, comerão e ainda sobrará. E assim aconteceu. 20 pães para 100 pessoas, a gente até pode fazer uma certa divisão, dependendo do tamanho do pão. Mas ainda sobrou, mas já anuncia algo novo, que justamente aconteceu no evangelho que nós lemos nesse final de semana. 5 pães e 2 peixes para uma multidão que nem 200 moedas dariam. Lembra-nos, quando nós colocamos nas mãos do Senhor, meus irmãos e irmãs, as maravilhas acontecem. Também para a nossa evangelização, para a nossa missão, nosso trabalho para ser enorme nesse nosso país, nesse nosso mundo, que necessita de uma alma nova, de um coração novo. E nós sabemos que pode parecer tão grande, mas o convite para que nós nos coloquemos nas mãos do Senhor, para que as maravilhas aconteçam, uma multidão seja alimentada, uma multidão encontre realmente em Cristo o pão da vida. Eu, prisioneiro no Senhor, diz Paulo aos Efésios, exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes, com toda a humildade e mansidão. Suportai-vos uns aos outros com paciência e no amor, e aplicai-vos a guardar na unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também uma só esperança a qual foste chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. Unidos a estar, meus irmãos e irmãs, grande segredo também de que ao nos colocar nas mãos do Senhor, para tão grande missão, vivemos no mesmo Espírito, vivemos unidos uns com os outros. E está também o segredo da igreja, que procura essa unidade em Cristo Jesus, para que se multiplique essa boa notícia. O pouco que nós somos e o pouco que nós temos possa multiplicar para a vida do mundo, para que todos tenham vida e a tenham em plenitude. É grande a nossa missão, muito maior do que nós imaginamos. Mas o Senhor age e nos quer unidos para podermos trabalhar em seu nome nessa nossa sociedade. Bom domingo a todos e uma boa semana. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.